Meus irmãos, surgiu no coração o desejo de compartilhar com os irmãos um assunto sobre o suicídio, e nós divulgamos isso na escola dominical no domingo de manhã, e no domingo à noite também fizemos um postzinho, um cartazinho, e publicamos aí na internet. Os irmãos sabem que o mês de novembro ele é considerado o mês azul, onde trata da questão do câncer de próstata, onde os homens são desafiados a fazerem o exame de próstata, porque aquilo que é detectado com antecedência pode ser evitado problemas maiores, correto? Muito bem. O mês de outubro, eu estou indo de trás para frente, né? Você já notou, né? O mês de outubro é considerado outubro o quê? Outubro rosa, porque são dadas palestras e durante todo o mês, em todo o mundo, foca o quê? O câncer de mama. Aí aqui na nossa igreja faz palestras, nas congregações realizam palestras, para que também seja tratado do assunto, porque é provado, né, aí pela medicina que o câncer que ele é detectado, o câncer de mama com também antecedência, ele pode ser tratado e evitar que ele prolifere pelo corpo. E o mês de setembro, não só no Brasil, no mundo, é chamado de um mês o quê? Amarelo, né? Amarelo que trata de quê? Da questão do suicídio. A princípio eu pensei, pedir a irmã Josi para falar no assunto, porque ela é psicóloga, né? Até falei com ela, Josi, falei com ela, com o irmão Robson, que poderia utilizar outros irmãos, mas de assassinato. É incrível isso. E é calculado que mais de 50% no momento teve vontade de suicidar-se como uma saída honrosa, entre aspas, para a questão do sofrimento. Entendemos que a palavra suicídio, o que é suicidar? Suicídio é o ato intencional. Nós não temos um texto na Bíblia que vai dizer detalhadamente sobre o suicídio, quem suicidar-se vai acontecer assim, assim, assim. Mas um conjunto de textos na Bíblia irão mostrar que o ato de suicidar-se é uma afronta ao próprio Deus, uma afronta à vida, uma afronta à família. Por quê? Aquela pessoa que coloca o fim na sua própria vida, ele acha que ele vai silenciar a sua dor. E ele esquece de que há um Deus que pode mudar a história de qualquer pessoa e dar sentido à vida. E quem suicida esquece de que existe uma vida após a morte, que a vida não é como o animal que morreu e acabou, mas existe uma eternidade que o ser humano precisa prestar conta dela. Então, pastor, a pergunta que vai surgir, e eu espero que você não faça ela para mim, mas vai surgir no seu coração, é a seguinte: tem salvação para quem suicidou-se? Isso é a coisa que mais se pergunta aos pastores. Quem morre de suicídio pode ser salvo? Outra coisa, quem morre do suicidou-se vai direto, como se diz o ditado, de cabeça para baixo para o inferno? Não é verdade? Então nós vamos estudar à luz da Bíblia e você vai fazer a sua avaliação quando terminarmos aqui em relação a este assunto. Veja bem, agradeço, Robson, por você ter me enviado esse folder aqui. Ele deu uma luz, né? Um caminho, né? O suicídio, existem versículos que tratam sobre essa questão da morte, que o diabo, por exemplo, em João 10:10, a Bíblia diz que o ladrão ele veio o quê? Matar, roubar e destruir. Porque a questão do suicídio, irmãos, imagina uma pessoa sendo encurralada. O inimigo vê que a pessoa tem uma debilidade, está passando por um problema, e o inimigo vai encurralando a pessoa. O que é encurralar? Colocar em um canto, colocar no canto da parede. E quando ele chega no canto da parede, ele olha para trás, não tem saída, ele olha para a direita, não tem saída, para a esquerda não tem saída, e a pressão do que ele está vivendo está à sua frente. Então o que o diabo aproveita? O seu melhor caminho é morrer. Entendeu? Por quê? Ele veio matar, roubar e destruir. Mas nesse momento entra a palavra do Senhor, que traz o sentimento de que
um dia vamos para o céu, mas é saber que enquanto estamos aqui sobre esta terra, eu posso ser instrumento de Deus para abençoar e alegrar a vida de alguém. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E quando a gente está disposto a ser bênção na vida de alguém, irmãos, Deus nos recompensa de uma maneira gloriosa. Ontem eu tive uma experiência muito forte. Eu fui pregar aqui na cidade de São João de Manhuaçu. Aqui eu levei comigo o pastor Doné e o Chiquinho, lá de Manhuaçu, amigo de longa data, e chegamos lá e preguei. Antes de eu pregar, melhor dizendo, um pastor lá do Rio de Janeiro, o pastor Robson Reis, da Vila Kennedy, lá no Rio de Janeiro, ele havia trazido uma oferta, estou falando isso que é público, né? Ele havia trazido uma oferta para o Caixa de Missões da Assembleia de Deus de São João de Manhuaçu, de R$5.000. Tudo bem, mas ele gostou tanto do trabalho, o pastor Carlos José estava pregando lá, o Carlos José nosso aqui, né, da Vem Brasil, e ele foi embora para o Rio no domingo de manhã, o pastor Robson. Chegou lá, ele ficou tão impactado com o trabalho que ele falou: eu vou fazer uma campanha aqui na igreja agora à noite, segunda-feira eu vou voltar em São João de Manhuaçu e vou levar mais R$3.000 de oferta. Você estava lá, né, Luana? Eu vou levar mais R$3.000 para... A nossa igreja aqui é pequena, os irmãos não tem muita condição de financeira, mas eu vou lançar esse desafio. Nossas ofertas no domingo, elas dão geralmente R$400, ele disse. Desculpa, R$400, mas ele lançou o desafio para a igreja. Não é que no domingo à noite ele levantou R$3.000 numa igreja desse tamanhozinho, num bairro debilitado do Rio de Janeiro. Pegou o carro e voltou em São João do Manhuaçu para trazer a oferta. Só que na hora que ele foi entregar a oferta para o pastor, ele contou uma experiência, que na igreja dele tem um casalzinho de jovens, namorando, preparando para casar, e fazendo isso, irmão, para juntar o dinheiro para comprar uma geladeira, para comprar não sei o quê. No sábado à noite, eles foram para a porta da igreja e venderam trufas. Sabe o que é trufas, né? Esse bombonzinho assim, né? Venderam R$100 de trufas para ajudar, para comprar as coisinhas para preparando para casar. Só que quando o pastor falou em missões, lá no domingo à noite, ele combinou com a namorada e com a noiva e disse assim: vamos doar esse dinheiro para a obra missionária? E deu 100. E ele contou esse testemunho lá ontem, que o casalzinho deu R$100. Eu estou falando de ser tu uma bênção. Você não precisa morrer, você tem que viver. É isso que eu estou querendo falar. Você não tem que morrer, você tem que viver para ser uma bênção. Mas deixa eu contar e já fecho aspas já e volto aqui para o assunto, que é palpitante. Muito bem. Aí quando ele falou que esse casalzinho deu R$100 de tudo que ele tinha, das trufas que tinha vendido, o Espírito Santo falou no meu coração: você vai dar R$1.000 para mandar para ele. Aí eu fiquei caladinho e falei: tudo bem, deixa quieto comigo, né? Tudo bem. No auge da minha pregação, no meio da minha pregação, o Espírito Santo falou: fala o que você vai fazer. E eu falei: sabe, o pastor Robson, o testemunho dessa menina aí, desse casal, de R$100, Deus mandou eu dar R$1.000 para ajudar no casamento dela. Aí o pastor Nicodense deu um grito atrás e mandou também eu dar 1.000. E aí na hora que foi acabar o culto, começou a subir gente. Um entregou cheque, um entregava 200, um chegava a 500. Eu não sei quantos mil, mas que o problema da geladeira, o problema do fogão, o problema foi resolvido. Quando você resolve, quem está entendendo isso aqui? Quando você resolve viver e ser servo, Deus honra. Porque você não tem o que você guarda, você tem o que você semeia. Essa é forte. Você não tem o que você guarda, você tem o que você semeia. Porque no livro de Provérbios está escrito que há aqueles que semeiam e espalham, esse mais se acrescenta. E há aqueles que recolhem, que fecham a mão mais do que precisa, mas é para a sua própria perda. Então Deus nos chamou para a vida, para nós sermos instrumentos. Então, eu não estou falando desse crente que está passando lutinha aí, mas Jesus, me leva, Senhor, me leva, porque a luta está muito grande. Você não está falando de suicídio, você está lutando, né? Aí, Senhor, me leva. Aí você vai orando: Jesus, me leva. Quando a barriga dói ou dá uma dor de cabeça, onde tem dipirona, hein? Está querendo morrer nada, é só um desabafozinho, não é verdade? Não é verdade, não?
É assim mesmo esse negócio. Eu estou falando de pessoas que estão passando por traumas, problemas difíceis e realmente sentem o desejo de morrer. Mas eu já de cara já estou te dizendo que Cristo na nossa vida nos faz dar vontade de viver. E outra coisa interessante é que Deus colocou em nós e colocou nos animais também. Eu estava pensando nisso, viu? Não colocou só no ser humano, não, colocou nos animais um instinto de preservação. Vai atrás de uma formiguinha para você ver, ela vai querendo vazar. Vai atrás do mosquitinho, você está querendo pegar ele assim, ele está vazando porque ele quer viver. Deus colocou em nós, irmãos, um instinto de preservação, de mantermos vivos, aleluia, isso é de Deus. E a questão do suicídio, eu já vou adiantar, a questão do suicídio é complexa, por quê? E é muito forte, porque quem tira a sua própria vida está tomando o lugar de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é que dá a vida e Deus é que tira a vida. A vida está nas mãos de Deus. Opa, eu estou sentindo graça aqui. A vida está nas mãos de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, existe essa questão, o desejo de viver. O desejo de viver. O ladrão vem senão matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida. Existem algumas causas que podem levar a pessoa à questão de querer o suicídio. Por exemplo, causas emocionais, problemas emocionais. Depois eu vou entrar em detalhe. Segundo, problemas financeiros. Você já ouviu falar que alguém suicidou por causa de dívida? Alguém suicidou por causa de dívida? Você sabe que existe. Outra coisa que pode levar a pessoa ao suicídio, a questão do luto. Perder um filho, perder um familiar, e a pessoa pode pensar, entendeu, em morrer, em suicidar-se. Existem sinais que são sinais de alerta. Existe um ditado aí que cão que late não morde. Você já ouviu falar isso? Só que em relação ao suicídio, precisa acompanhar as pessoas que vivem falando que querem morrer. Sabe por quê? Porque aquilo que você pensa, o diabo não sabe, mas aquilo que você fala, o diabo escuta. Entendeu? O diabo escuta. Não sei o quê, que vontade de morrer, o diabo está escutando. Você está com vontade de morrer, eu vou fazer uma empreitada para a sua vida. Essa questão, para detectar essa questão da ideia do desejo de pessoas que estão com vontade de suicidar-se, existem sinais que são sinais de alerta. E é por isso que a família precisa estar perto, porque anos atrás, o número de suicídio, de pessoas que suicidavam, eram pessoas mais idosas. Hoje o maior índice de suicídios é de adolescentes e jovens. Está aqui a irmã Josi, que é psicóloga da área, e sabe que é verdade. Essa questão, mais à frente aqui eu vou tratar disso um pouquinho, de jovens e adolescentes querendo suicidar-se. Hoje isso é muito comum. Você viu aqueles que ficam cortando o braço, não é verdade? Isso aqui tudo é para chamar a atenção. Alguma coisa não está funcionando bem, alguma coisa está descompensado aí, não é? Nós temos esses conhecimento disso. E às vezes o fim de um relacionamento, não é verdade? A jovenzinha, 14, 15, 16 anos namorando, né? O rapaz termina o namoro, ela quer morrer. Lá na roça tomava muito um tal de chumbinho, não é? Não tem isso, um venenozinho, né? Um veneno, chumbinho. Tomava para morrer. Tinha uns que morria mesmo, irmãos. Mas tinha outro que engordava, que matava a lombriga, sei lá, tudo que tinha na barriga. Mas não pode brincar com isso. Nem sei se chumbinho mata a lombriga, Deus me perdoa, não posso falar isso. Entendeu? Eu estou falando no sentido assim, né? Essas coisas, irmãos, não podem ser levadas de brincadeira. Eu vou morrer porque não sei quem terminou comigo. De repente Deus está tirando da sua mão uma batata quentíssima. Você está vendo o agora, Deus está vendo o amanhã, rapaz, menina, menino. Terminou comigo, minha vida acabou. Não é só um rapaz que tem no mundo não, filho. Mas o cabelo dele fazia assim. Deus arruma um cabelo lisinho. Não morre não, você precisa viver, porque Deus tem planos e projetos na sua vida, moça. Você morre, o rapaz vai casar de novo. Aguenta firme, que Deus tem coisa melhor.
preparado, aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo isso aqui? Então os pais, pastores, líderes de grupos precisam ter esse cuidado em relação a isso. E aí vem o tratamento em relação ao suicídio, é o apoio espiritual, é conselhos e etc, oração, e depois determinadas situações precisa até de medicação, como é o caso da depressão que nós vamos tratar em instantes aqui. Então, bom, depois dessa primeira fala aqui, que Deus precisa de você para viver, eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui em relação a isso. Muito bem, veja bem, o que pode levar uma pessoa a querer suicidar-se? Primeiro, desencanto com a vida, perdeu o desencanto com a vida, fim de um relacionamento, dívidas impagáveis, como eu disse agora há pouco, uma questão de honra, né? A pessoa foi ferida na sua honra, desesperança, desespero, que desesperança é diferente de desespero. Desesperança é quando a pessoa não tem esperança de nada nas coisas. Desespero é quando a pressão chega e você acha que não há o que fazer, a não ser morrer. Outra coisa, falta de sentido na vida, principalmente jovens, né? Falta de sentido na vida, ainda mais com filosofias, como nós temos hoje um nomezinho meio complicado, filosofias nihilistas, que tem descrenças absolutas e tem a ideia também de que a vida precisa ser só de comemorações. Você já viu? Não tem isso aí? Eu imagino a irmã Josi, o tanto que ela enfrenta no dia a dia, na sua profissão como psicóloga, né? Tem gente que acha que a vida é só festa, filho. Não, a vida não é só festa, não. A vida tem lágrimas. Aleluia. Pastor, se eu for para os Estados Unidos ganhar dólar, meus problemas acabaram. Não acabaram. Eu conheço gente que tem lá chorando, dizendo: pastor, se eu pudesse, eu trazia o senhor aqui para o senhor ficar 15 dias comigo, só para conversar e tomar café comigo. Por quê? A questão não tem a ver com o lugar e com o que você ganha, o negócio tem a ver com o que você sente, a sua experiência. Entendeu? Porque o homem não precisa de coisas, o homem precisa de Deus. O que nos satisfaz não são coisas, o que nos satisfaz é Deus. E aí a falta de sentido na vida acha que tudo é festa, só comemoração, né? Só comemoração. O casamento, por exemplo, né? Tá todo mundo aqui, né, irmão, me acompanhando, né? Não tem ninguém fora na cabeça, tá acompanhando aqui, né? Por exemplo, o casamento, ele tem a fase da lua de mel, não é verdade? E se ele não tiver muito amor, ele não dura, porque quando passa a lua de mel, a luta entra na porta da sala, o amor sai pela porta da cozinha. É quando não tem um verdadeiro amor, não é verdade? É preciso haver um sentido nisso, um propósito, porque problemas existem, situações difíceis existem. Só que é o seguinte, nós estamos firmados em uma rocha, e essa rocha é Jesus, e a nossa esperança é o Senhor. Muito bem, vamos caminhando devagarinho, porque é muita coisa. Vai lá. Pastor, e a Bíblia? Tem algum caso de suicídio na Bíblia? Ontem eu estava pensando sobre isso e hoje eu me assustei que tem mais do que eu pensei na Bíblia. Quem, pastor? Abimeleque, filho de Gideão. Uma mulher rolou uma pedra sobre a cabeça dele, uma pedra de moinho, e ele pediu ao escudeiro dele: acaba de me matar aqui, me mata, porque ele estava com a cabeça, o crânio ferido com uma pedra de moinho. E um dos motivos que ele pediu o suicídio foi para não dizer que ele tinha sido morto por uma mulher. Olha para você ver, o raciocínio, porque você já pensou uma mulher matar um guerreiro, matar um general, né? E ele acabou pedindo. Outro caso, para que isso não evitasse uma vergonha. Outro caso de suicídio, lembra de quem? Saul, o rei de Israel. O rei de Israel, ele foi para uma batalha, foi gravemente ferido. O profeta falou com ele: não vai, porque você vai ser ferido lá. Lembra do Saul? Ele teimou e foi. Só que ele estava com escudo, estava com não sei o que e tal. Quando lançaram a flecha entrou entre a proteção dele e a cintura, na fivela aqui. Como? Entre a couraça e o cinto, a flecha entrou. Quando ele viu que ele ia morrer, o que ele fez? Ele pediu ao seu escudeiro para que o matasse. E quando o escudeiro o matou, a pedido dele como suicídio, diz a Bíblia também que o escudeiro se jogou sobre uma espada e morreu junto com ele.
Suicidou-se também. Eu não sei o motivo, mas suicidou-se também. Está escrito aqui na palavra do Senhor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 34:1. Então Abimeleque suicidou-se, Saul suicidou, Aitofel suicidou. Esse Aitofel aqui, ele era um dos conselheiros de Absalão. Ele enforcou-se depois de saber que o rei rejeitara o seu conselho. Ele era conselheiro de Absalão, filho do rei, e ele deu um conselho, e o Absalão não pegou o conselho dele, o rei não pegou. Aí o que ele fez? Vou me suicidar. E pendurou a corda e suicidou. Olha aí, porque ele não pegou o conselho. Você quer ver um outro, um tal de Zinri? Zinri tornou-se rei depois de um golpe de estado. Ele deu um golpe de estado, mas ao perceber que o povo não estava com ele, olha bem, ele deu um golpe de estado, mas quando ele viu que o povo não estava com ele, o que ele fez? Colocou fogo na cidade e ficou dentro da cidade e morreu. Olha para você ver. E isso está no primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo de número 18. E aí nós temos um outro caso, que esse é tenso, que é o caso de Sansão. Pastor, Sansão suicidou-se? Como é que foi? Ele estava lá, os inimigos e tal, com os olhos furados. O que ele pediu ao Senhor? Ele falou: Senhor, devolve a minha força para que eu vingue os meus olhos, o que eles estão fazendo comigo. E diz a Bíblia que eles colocaram ele perto de duas colunas, e ele empurrou aquelas duas colunas, a casa caiu e ele morreu junto com os inimigos. Só que tem um detalhe: a Bíblia diz que ele matou mais inimigo na sua morte do que durante toda a sua vida. Entendeu? Então eu penso que o caso dele não seja especificamente um suicídio. Diga-se de passagem que o nome dele está em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Escapou, né? Amém? Vamos lá. Nós temos um outro caso no Novo Testamento, que foi quem? Foi Judas. O caso de Judas, você conhece? Assim que ele traiu Jesus, ele viu o que ele tinha feito. Aí há às vezes uma divergênciazinha. Por quê? Porque diz que ele foi e enforcou-se. Mas no outro texto diz o quê? Que ele caindo arrebentou-se todo, quebrou-se ao meio. Então eu penso que ele pendurou, suicidou-se, enforcado. E não sei se alguém cortou a corda, o que ele foi, mas ele caiu, rolou e despedaçou-se. Foi também um suicídio. Mas agora teve um outro caso que foi quase um suicídio. Qual? O carcereiro de Filipos. Lembra disso? Sim ou não? O carcereiro de Filipos. Quando ele viu que os presos estavam soltos, o que ele fez? Arrancou da espada e diz assim: eu vou me matar, porque os presos estão todos soltos, eu vou me matar. Mas aí, irmão, aí é que entra o poder do Evangelho e poder do nome de Jesus. Aí é que entra uma pessoa com uma palavra. Oh, meu Deus do céu. Você sabia que um culto desse sendo transmitido aqui pode evitar a morte de muita gente? Quem crê nisso? Um atendimento da Josi, um atendimento do Robson com o departamento de família, um atendimento pastoral, um atendimento da liderança da igreja, pode evitar uma tragédia, irmãos. Você concorda com isso? Aleluia. Eu tenho um testemunho aqui que eu fiz o print dele aqui, ó. Eu fiz o print dele aqui. Eu não sei onde que ele está salvo aqui, mas irmãos, uma pessoa dando um testemunho que numa escola bíblica dominical aqui, você lembra disso, Robson? Numa escola bíblica dominical, eu estava pregando em outro lugar, ela foi escrever o seguinte: devo a minha vida a Deus e a esse pastor, porque naquela escola bíblica dominical estava preparando para me suicidar, ou suicidar-me, né? Tá certo? Para me suicidar. E quando eu estava para fazer isso, eu não sei como eu fui parar na live dessa escola dominical, e a palavra desse pastor salvou a minha vida. Hoje eu quero viver e quero servir a Deus. Você pode levantar sua mão e dizer glória a Deus? Hoje eu quero viver e eu quero servir a Deus. Irmãos, eu não marquei. Hoje eu quero até retirar uma palavra. Cadê a Cleciane? Está aqui, mas Eunice estão ali. Hoje de manhã eu estava com a cabeça muito quente, pensando uma pressão espiritual por causa do que eu ia falar agora à noite. E eu falei: Eunice, ora por mim. Cleciane, estou com a minha cabeça quente aqui. Não sei para que também que eu fui falar desse assunto. Não falei isso lá dentro do gabinete pastoral. Aí a Cleciane falou: o senhor falou, pastor, porque tem gente que vai precisar de ouvir, né? Obrigado, deixa Deus te usar. Amém? A gente fica dando mancada, Deus usa as pessoas para dar na nuca da gente, não é verdade? Gente vai sair daqui com vontade de viver. Moça, você novinha, do jeito que você está, com uma vida toda pela frente para ser uma missionária, uma grande serva de Deus, está pensando em morrer? Que morrer? Tu vai viver.
Opa, eu estou sentindo graça aqui. Vamos caminhar mais um pouquinho, que agora 8h30 já. Mais de 50% das pessoas, é uma anotação que eu fiz, mais de 50% das pessoas já pensaram em tirar a vida como uma saída honrosa para a solução dos seus problemas e dramas pessoais. Parece que ainda não temos uma noção de quão grave é esta situação do suicídio. O suicídio está presente, irmãos, olha aqui para mim, em todas as classes sociais. Vou repetir, o suicídio está presente em todas as classes sociais. Na cidade de Ubá, Minas Gerais, só não vou citar, um dos maiores empresários daquela cidade, uma das maiores fábricas daquela cidade, que talvez você tenha lá na sua casa algum móvel que foi fabricado lá. Este homem tirou a sua própria vida, um dos homens mais ricos, com centenas de funcionários. O suicídio está presente por todas as áreas da sociedade, classes da sociedade. Agora deixa eu te falar uma coisa triste, aí eu não gostaria de falar, mas eu preciso falar. Você já deve ter ouvido aí pelas redes sociais, pastores se suicidando. Na cidade de Coronel Fabriciano, um pastor de 43 anos suicidou-se. Na cidade de Espera Feliz, eu tive com alguém da família, esse homem era marceneiro. Procuraram ele no domingo à tarde, vice-presidente de uma igreja. Acharam ele pendurado na fábrica de móveis dele. Um pastor. Isso é duro, irmãos, de falar, mas precisa falar. Precisamos tratar desse assunto. Todo ser humano corre o risco de ter momentos de tristeza, mas não existe uma tristeza que seja tão forte a ponto de suportar a chegada da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou falar o que o Espírito Santo está soprando nos meus ouvidos aqui. Você não pode morrer, porque Deus vai precisar de você. Meu Jesus dos crentes, você não pode morrer, porque Deus vai precisar de você. Fecha os olhos e ouça o que Deus está me dando. Há 48 horas atrás, tu com os olhos fechados, com a boca no pó, dizia: o melhor caminho é morrer, porque não estou dando conta da pressão sobre a minha vida. Uso o meu filho para te dizer que o melhor caminho não é a morte, o melhor caminho é a vida. Tire tempo para ficar a sós comigo e eu vou mudar a sua história, assim diz o Senhor. Tira a bagageira. Escute-me. Paulo, ao tratar do assunto, volta para mim, ô Máximo, Efésios 5:29. Paulo, ao tratar do assunto, ele trata da seguinte forma: porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta. É natural você querer cuidar da sua carne. Você toma banho, você escova dentes, você come. Eu estou aflito para acabar esse culto, não comi, não estou aflito para acabar não, porque o culto está bom. Mas eu quero comer depois do culto. Porque ninguém maltrata o seu próprio corpo. Eu estou com raiva de mim, Só se a pessoa estiver fora do seu siso. Agora 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17. Aí eu queria que você desse ao menos uma choradinha comigo com esse texto. Quando Paulo tratou do assunto: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês?
Irmão, me desculpe o desabafo, eu não consigo entender como um salvo na pessoa de Jesus, que está indo para o céu, não consegue sentir nada da alegria do Espírito de Deus na sua vida. Irmão, se Deus habita em nós, no lugar que Deus está, irmãos, é diferente. O ambiente que Deus está é diferente. Deus não mora nestas paredes, Deus mora em gente que está aqui dentro destas paredes. Deus não mora nesse microfone, nesses bancos. Deus mora em você. E se o Espírito Santo mora em você, você tem que refletir alguma coisa de Deus na sua vida. Paulo tratou do assunto, ele disse: não sabeis vós, leia comigo, vamos lá, 1, 2, 3. Não sabeis vós que o templo de Deus e que o... Vamos de novo, desculpa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Verso 17: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, Robson, aí tem uma defesa contra o suicídio ou não? Tem ou não tem, pastor Gerson? Tem ou não tem, pastor Silmar? Se você destruir o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Está dizendo que Deus também vai destruir. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus. Agora coloca para mim Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8. Olha o que Paulo está tratando desse assunto da vida. E olha o que ele diz. Ele diz assim: porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Você não vive para você e nem morre para você, porque nenhum de nós vive para si nem morre para si. Versículo de número 8, por gentileza. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor, aleluia. Se morremos, morremos para o Senhor. De sorte que quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Irmãos, esse texto é forte demais. Se você vive para Deus. Se você morre para Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se eu viver, eu vivo para Cristo. Se eu morrer, eu morro para Cristo. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vamos mais um pouquinho que o tempo passa tão rápido. Ninguém pode acionar. Olha aí, essa é uma fala do Hernandes Dias, que eu peguei uma fala dele e brincando, né? Acrescento, melhorei alguma coisa. Estou brincando, né? Olha aqui, ninguém pode acionar a própria mão para tirar a própria vida. Quem sente que Deus está falando conosco esta noite, diga amém. Agostinho de Hipona, que é um dos pais, é chamado os pais da igreja, né? Os pais da igreja que são aqueles, Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona e outros que escreveram numa época que a igreja passava, fazia os concílios e confirmava as doutrinas para que a igreja fundamentasse na palavra. Esse Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, ele dizia, um dos pais da igreja, que o suicídio exclui a possibilidade do arrependimento. Esse aqui é forte, hein? O suicídio exclui a possibilidade do arrependimento. Agora, Tomás de Aquino, que é bem conhecido, fez 3 declarações importantes em relação ao suicídio. Primeiro, o suicídio é antinatural. Antinatural por quê, pastor Jander? Porque a autopreservação é um dom que Deus nos deu. Não, olhe só para cá, deixa o menininho, a menina anda mesmo, né? Olha para cá, olha aqui para mim, por favor. O suicídio, ele é antinatural, por quê? Porque ele bate contra
a capacidade que Deus nos deu, esse dom de nos preservar, de preservar a vida. Não é verdade? Você quer preservar a sua vida, vai cair um negócio, você sai fora, né? Isso aqui é... Chega alguém, faz assim para você... Essa é a capacidade de preservar. Outra coisa, Tomás de Aquino disse que o suicídio é uma ofensa à família e à sociedade. Uma pessoa que entra nesse corredor escuro do suicídio, ela não pensa que vai abrir uma ferida incurável na família, pensando que ela é um peso para a família, e na realidade ela vai trazer um peso muito maior para a família e para a sociedade. Concorda? Não, eu vou morrer que eu vou sair um peso dessa família. Vai aumentar. Aí, irmãos, o crente não pode ser bobo, falar umas coisas bobas não, irmão. Morreu, é uma experiência que eu ouvi, não sei onde, não posso citar nomes. Morreu um filho de uma irmã, morreu de suicídio. Chegou um irmãozinho da igreja lá. Sabe quando a pessoa chega e fica olhando o caixão assim? Não tem umas pessoas que ficam assim? Às vezes você está dirigindo culto, chega até umas pessoas, né? Morreu de quem? Aí chegou um irmão e falou: morreu, suicidou, né? A mãe perto, chorando, desesperada, morreu. E o pior que suicidou ainda foi para o inferno, né? Que triste. Ele perdeu uma grande oportunidade de ficar calado, sim ou não? Perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Não se faz isso, irmãos. Não se faz isso. Segundo, é uma ofensa à família. Terceiro, o suicídio é injustificável. Preste atenção nessa frase de Tomás de Aquino. Pois é uma usurpação de um direito exclusivo de Deus. Só Ele tem o poder de dar a vida e o poder de tirar a vida. Eu não estava pensando em falar isso aqui, mas você lembra quando o profeta Isaías chegou perto do rei Ezequias? Você lembra o que Isaías falou com Ezequias? Alguém lembra? Ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. É isso que ele falou ou não? Você lembra o que o Ezequias fez? Virou para a parede, orou: tu sabes que eu tenho andado na tua presença, etc, 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 etc. Lembra o que o Senhor falou com o profeta Isaías? Volta lá e diga a ele que eu... Não vou repetir. Diga a ele que eu acrescentarei. Não vou repetir. Diga a ele que eu acrescentarei. Diga a ele, eu acrescentarei. 15 anos a mais. A vida está aqui na mão dele, ó. Opa, se eu fosse você, adorava. A vida está aqui, ó, na mão dele. É ele que dá e é ele que toma. $40 minutos, eu já estou apurado. Talvez a gente poderia continuar numa próxima terça. Vamos lá. 2 escolas estudaram esta questão do suicídio e se destacaram na conclusão do que seria a questão do suicídio, o que levaria ao suicídio. Primeiro, a escola psiquiátrica. Aqui já entra uma parte mais técnica. Essa escola psiquiátrica diz que todos os que suicidam estão fora do seu estado normal. Tem problema de mente, de ordem mental, estão totalmente desorientados, estão fora de si, do seu siso. Quer dizer, a pessoa está louca, por isso que ele suicida. Essa é uma ideia, mas calma lá, eu não estou dizendo que é isso. 2, a escola sociológica, que diz que o suicídio tem a ver com a ordem social, a sociedade. A pessoa é pobre, ou a pessoa é não sei o que, a pessoa é discriminada. É a sociedade que leva a pessoa, o social, a vida social que leva ele a morrer. Aí como explicar a morte de Santos Dumont, que suicidou-se? Qual Santos Dumont, pastor? O da rua aqui? Aquele mineiro que inventou o avião. Não é? Como justificar a morte, o suicídio de Getúlio Vargas? Se é problema social, porque o cara é um presidente de uma república, é um general, não sei se ele era general, não, presidente de uma república, vai lá. Então, aí eu já entro numa parte que eu gostaria de um tempo maior, mas eu peço desculpa porque eu me empolguei aqui, mas certamente Deus tem um endereço.
Qual é então a causa mais aceita para a questão do suicídio? A questão mais aceita em relação ao suicídio é a questão da depressão. A questão da depressão. Irmãos, a depressão ela tem crescido assustadoramente no nosso tempo. E eu gostaria de levar os irmãos a falar uma coisa aqui. Os irmãos não me levam a mal não. Existem os crentes radicais, que dizem assim, que depressão? Eu não aceito que crente tem depressão. Não aceito que depressão é do diabo, depressão é demônio, depressão é do capeta. Eu não aceito. Crente que é crente não tem depressão. Eu lamento te informar que você está equivocado. Mas crente cheio do Espírito Santo não pode ter depressão. Quem usa óculos aqui? Tira o óculos assim para fora assim. Tira. Então cheio do Espírito Santo você não podia também ter problema de visão. Tem alguém aqui que tem problema de rins? Não precisa levantar a mão. Você não podia ter problema de rins, você não podia ter problema de estômago. Eu estou lutando de um tempo para cá com refluxo, tossindo de noite. É uma situação, ainda mais quando você come pastel depois do culto e bebe Coca-Cola. Aquilo, o refluxo vem, mas vem mesmo, não é verdade? E você fica orando e tomando pantoprazol, não é verdade? Então, veja bem, se eu tenho um problema de dor, eu tomo comprimido. É provado, irmão, já pelo CID, que é o Código Internacional de Doença, a Josi está aqui, sabe disso, que ela cuida disso, que a depressão é também problema de saúde, é problema de saúde. É, pastor, mas como assim? Veja bem, há aqueles que afirmam que depressão é demônio. Veja bem, é bem verdade que pode haver casos de opressão, até possessão, e a pessoa ficar deprimida por questões espirituais. Por que o senhor falou opressão e possessão? Porque você pode estar oprimido, sentindo um ambiente pesado, um mundo espiritual, mas você não está possesso, porque possessão é quando o demônio toma conta do corpo da pessoa e ele perde o próprio controle. Entendeu como? Mas a opressão é aquela presença no mundo espiritual que você sente que tem alguma coisa que não está legal ali. Então é o seguinte, pode haver caso de ser demoníaco. O caso de Saul, por exemplo, quando Davi tocava a harpa, o demônio não saía. Antes ele podia tomar Deptran, fala o nome do comprimido aí para dormir, ô Lucas. Diazepam, Somálium, não fica falando não que eu vou achar que você toma, entendeu? Estou brincando. Valium 10, podia tomar, né? O Saul podia tomar Valium 10 na veia que não dormia, porque a depressão dele era espiritual. Aí chegava, Marquinhos, tem som de harpa nessa coisa aí? Tem não, né? Custa achar, né, Marquinhos? Mas se você achar, o Davi chegava, o Saul falou, essa noite não dormi nada. Como diz a minha mãe, não dormi uma isca essa noite. Minha mãe fala assim, essa noite não dormi uma isca, meu filho. Vai lá no Fabrício buscar um remédio para mim lá. Então, essa noite eu não dormi nada, uma isca. O Saul, irmão, amanhecia sem dormir, mas apavorado. O Davi chegava lá. Pois não, seu Saul, o senhor mandou me chamar? Mandei chamar. O que está acontecendo? Não durmo, estou aflito. Bebo vinho, não melhora, bebo tudo, está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, está ruim, está ruim. O Davi tocava. Diz a Bíblia que o demônio saía. Opressão demoníaca. Número 2, há os que afirmam que depressão é pecado. A pessoa está em pecado, então ficou deprimido. Pastor, explica esse negócio direito, que agora me preocupou. Não é verdade. Não são todos os casos que pecado leva à depressão, mas existem sintomas de depressão que é reflexo do pecado, sim. Porque Davi no Salmo 32, vou provar na Bíblia para você. Salmo 32, coloca para mim, vai lá, Salmo 32, e tem um detalhe, tá? No livro de Provérbios 28:13 está escrito o quê? O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, vamos lá, Salmo de número 32, vamos ver a depressão como causa, como provocado pelo pecado. Vamos lá, Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Vai para o versículo 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há
Engano. Vamos lá, vamos mais um pouquinho. Enquanto eu me calei. Espera aí, ele estava em pecado. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Tem como você botar na NVI, para me ver se a tradução ela fala mais claro um pouquinho? Vai lá, Salmo 32, 3 na NVI. Enquanto eu mantinha isso, olha aí, essa aí é boa, olha lá para a tela. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Estava deprimido ou não estava? Versículo de número 4. Pois de dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram esgotando, como em tempo que não chovia, de seca. Vai para o versículo de número 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Agora, que está provando aqui que pode ser pecado levar a quadro de depressão, de tristeza e angústia, sim ou não? Eu que estou falando ou é a Bíblia que está dizendo? Eu já tive experiências, irmão, experiência de gente vir aflita, chegar desesperado no gabinete pastoral, me encontrar na minha casa em algum lugar, apavorado, não conseguia dormir, já tinha tomado remédio. Confessou o pecado. Assim que confessou: pastor, estou me sentindo aliviado. Estou me sentindo aliviado. Confissão de pecado alivia o peso da alma. Vou repetir: confissão de pecado alivia o peso da alma. Está dado o recado. Tem coisa que você confessa no quarto, na oração para Deus. Senhor, hoje eu pensei assim, hoje assim, até desejei fazer assim e tal. Eu sei que está errado, Senhor, o Senhor me perdoa. Mas existem casos que precisam ser confessados para uma liderança. Existem casos que a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, Tiago 5, e orai uns pelos outros, para que sareis. Porque ali mostra que há até algum tipo de enfermidade que é provocada pelo pecado. Sabe por quê? Porque existem doenças chamadas doenças psicossomáticas. O que é uma psicossomática? Psico, porque tem a ver com psique, com a alma. Soma é o corpo, do latim soma. Psicossomática. Pessoa, por exemplo, que tem um problema de saúde que não tem a ver com o físico, tem a ver com o emocional. Se ele resolver o problema emocional, o corpo é curado. Eu ouvi contar de alguém muito sério que a febre do menino não cortava, e a mãe está lá, e os médicos dando, como é que chama o remédio? Dipirona, remédio, e dando, não cortava. Aí o médico falou assim: cadê o pai desse menino? Ah, não, ele não mora comigo não, é tal, nós somos largados, a gente brigou, não sei o que. Manda trazer o pai do menino. Trouxeram o pai do menino passou a noite, no outro dia o menino não tinha febre mais. Doença psicossomática. Eu tratei de um caso que a senhora estava com 30 dias de diarreia, nada cortava. Eu e Eunice fomos, assistimos. Ela abriu você sabe como uma pessoa pega uma Coca-Cola assim, sacode a Coca-Cola, destampa a Coca-Cola, ela faz ela soltou tudo que estava na alma, pôs tudo para fora. Orei com ela, eu e Eunice. No outro dia ela estava literalmente curada, com o coração explodindo de mágoa. Se a irmã Josi pudesse contar experiências que ela tem nisso, como se resolve às vezes, na maioria dos casos. Mas eu vou concluir com 5 minutos, porque o meu tempo, eu estou na segunda folha e são 5 folhas, não dá. Primeiro, demônios. Há casos que pode ser demônio, não são todos. Número 1. Número 2, há casos que pode ser pecado, nem todos os casos. Terceiro, depressão precisa ser visto como uma doença. Sabe por quê? Porque ela funciona como uma planta, uma parasita que está em cima de uma planta, sugando da planta o que ela tem, tirando a alegria, tirando o gozo, tirando o prazer. Mas aí eu quero mostrar para você com 2 minutos o seguinte: casos na Bíblia de homens de Deus que se sentiram deprimidos. Não, pastor, é impossível. É impossível? E o Moisés querendo morrer? E o Elias fugindo? Não, Senhor, não sou melhor que meus pais, não quero viver mais. E o Jeremias? Eu acho graça do Jeremias. O Jeremias tem dia que ele fala assim uns negócios que a gente quase fala.
que o Jeremias falou, pastor? Jeremias falou assim: se eu tivesse uma cabaninha no deserto, para me fugir lá para o deserto, para me ficar tranquilo lá naquele deserto. Ele falou isso ou não falou, irmão? Está na Bíblia ou não? Tá não, pastor, nunca vi isso. Então você vai ver agora, pela primeira vez na sua vida. Jeremias capítulo de número 8, versículo 22, Jeremias capítulo 9, versículo de número 1 e versículo de número 2. Jeremias, para você ver quando ele estava meio deprimidinho. Olha lá. Provera a Deus a minha cabeça se tornassem águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Versículo de número 2. Provera a Deus: se Deus pudesse, se eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então eu deixaria o meu povo e me apartaria deles, porque todos eles são adúlteros e um bando de aleivosos. Você sabe quando o profeta fala assim: se eu pudesse ter um lugar para me esconder, para eu não ver esse negócio aqui e tal. Deprimido, chorando aí, querendo ficar fora. O Elias querendo fugir. Mas eu gosto, irmãos, de Deus, que Deus vai atrás. E diz assim: você não vai morrer não, filho. Eu vou tratar você com algumas coisas, Elias. Primeiro, eu vou tratar você com sonoterapia. Você vai dormir um pouco. Amém, irmão? Você vai dormir um pouquinho, tá? Ô menino, como é que eu estou precisando dormir? Pensa num homem que quase não dorme. Você precisa de sonoterapia, Elias. Mas o que? Você precisa de um cardápio especial, Elias. Toma esse pãozinho que o anjo trouxe para você aqui. Olha aqui para minha mão. Você está precisando, Elias, de uma aguinha que o anjo arrumou aqui no deserto, sabe? Irmão, deixa eu falar um negocinho com você. Quando eu chegar no céu, eu quero perguntar: ou Elias ou o anjo, onde que ele arrumou pão no deserto? Não tinha padaria do Elias, não tinha padaria da Gisele. Não tinha, irmão. Outras padarias para ir abaixo, padaria do Carneiro. Não, o Carneiro já morreu. Não tinha, irmão. Não tinha padaria do Dário, não tinha. Mas o anjo apareceu com a garrafa d'água e disse: Elias, você não vai morrer não, eu vou cuidar de você. Sabe o que Deus está fazendo conosco esta noite? Você não vai morrer não, filho. Eu preparei esse culto para você comer esse pãozinho fresco aqui que eu estou dando ao meu servo. Tu vai beber essa aguinha aqui hoje, vai sair daqui mais animado. Terceira coisa que Deus tratou da depressão de Elias, reverendo Gerson Michalixen. Ele tratou o seguinte: Elias, abre o coração, sai da caverna, fala comigo o que está acontecendo. Você sabe por quê? Na depressão é muito bom abrir a alma, sabe? O grande problema nosso é que a gente tem medo de abrir a alma para muita gente, porque você abre, o camarada põe na internet que você abriu para ele, né? Por isso é que, principalmente obreiro, tem que ser gente de palavra, tem que ser gente de segredo. Você já viu eu contar aqui, né? De 3 irmãos que foram orar no monte, né? E foram consertar antes de subir no monte. Um falou assim: qual que é o seu problema? Ih, rapaz, meu problema é dinheiro, não posso ver um dinheiro assim fora que eu pego. E o outro falou: qual que é o seu problema? Meu problema é o sexo oposto, não posso ver uma mulher que eu fico desejando. E o outro falou: qual que é o seu problema? O meu é que tudo que eu escuto eu conto. Existem pessoas que não são de confiança. Deus pode colocar você do lado de alguém que precisa. O teu último endereço é redemoinho e uma carruagem de fogo para te levar. Elias, tu não vai morrer não, Elias, porque ainda tem gente precisando de você. Unge um rei lá sobre a Síria. Põe a mão na cabeça do Eliseu, porque ele vai ser seu sucessor. Por que você está querendo morrer se você ainda é instrumento de Deus para abençoar a vida de outra gente, moço? Pastor, o que a depressão então pode ser, pastor? Olha aqui para mim. Eu gosto dessas 3 definições. Eu ouvi o Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, há muitos anos falar isso, e eu nunca esqueci. É bem verdade que tem irmãos e irmãs aqui que definiria muito melhor, mas eu vou definir na minha simplicidade. Causa da depressão. Eu gosto dessas 3 definições. Primeiro, pode ser um problema espiritual, realmente.
o diabo achar uma brecha e lançar uma seta. Número 2, pode ser um problema emocional no sentido de traumas, pessoas que passaram por violência sexual, pessoas que tiveram problema de pedofilia, foram vítimas de pedofilia, pessoas que tiveram perdas, né? Perdas terríveis, pessoas que teve a morte de um ente querido. Isso pode marcar, olha aqui para mim, traumas, mágoas do passado, raiz de amargura. Eu vou falar, irmão, porque eu não vou falar, não sei por que eu estou falando, não. Eu sei porque eu estou falando isso aqui. Tem muita gente doente porque ele é rancoroso, ele não perdoa, ele é seletivo, ele gosta de um, não gosta do outro. Ele guarda a mágoa, a raiz de amargura. E no livro de Hebreus está escrito: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Hebreus capítulo 4, vê se é o 12 que está escrito isso aí. Hebreus capítulo 4, eu vou ler com vocês. Irmãos, a gente tem que fazer, olha aí, não é o 12, deixa eu ver qual que é, se é o Hebreus capítulo 4, versículo 8, pastor Silmar, vê se é o 8 aí. Tá, é Hebreus 4, eu acho agora, está na minha Bíblia aqui, olha. Hebreus capítulo de número 4, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbem. Hebreus 12:15, desculpa, não é 4:12, é 12:15. Hebreus 12:15 diz assim, olha lá: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Presta atenção, o que é privar? O que é privar? Alguém define para mim? Ficar sem. Área privativa, quer dizer, privou, impedir. Olha, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Deus quer te abençoar, mas a raiz de amargura está atrapalhando ele te abençoar. Não, vou falar de novo. Deus está querendo derramar graça, mas ele não pode, porque a raiz de amargura está atrapalhando. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando, primeiro, vos perturbe, segundo, e por ela muito se contamine. Porque uma pessoa envenenada, ele sai distribuindo veneno para todo lado. Você viu que culto? Eu que culto, não senti nada. Você não sentiu, mas teve gente que sentiu. Não gostei do culto. Deixa eu te dar uma notícia: quem tem que gostar do culto nem é você, nem sou eu, é Deus. Porque o culto é para Ele. O culto é para Deus, irmão. Quem tem que gostar do culto é Deus. E quem está oferecendo é quem? É você. Sou eu que estou oferecendo o meu culto a Deus. Aí, veja bem, vamos lá. Raiz de amargura, essas mágoas. Qual que é o segredo, pastor? Abre uma cove, irmão. Rasga o coração, faz uma faxina. Quem tem gaveta com um monte de troço lá na sua casa? Tem. A gente vai entulhando as coisas. Chega um ponto que você nem consegue fechar mais com a mão, não. Você tem que fazer assim, ó. Aí você vai olhar, tem o que lá? Papel de político da época da eleição. Mas o que? Fatura do cartão de crédito você já pagou? Conta de luz da CEMIG que você já pagou? Mas o que? E os Tupperware, irmão? E as vasilhinhas de margarina? Fala, Deus. Pote de sorvete cheio de feijão, irmão. Irmão, tem gente que não joga nada fora. O barbeador nem é G2, mais é G20. A pessoa rapou a barba, está saindo faísca de fogo. Comprou um novo, guardou para sua barba velha na parede, não sei para quê. Litro de Coca-Cola e de refrigerante guardado para quê? Para pôr feijão, para não dar bicho. O pneu está mais careca do que minha cabeça, guarda, não sei para quê, para juntar mosquito da dengue. O camarada guarda vidro de pinho-sol, pelo amor de Deus. Caixa de sapato, que o sapato já arrancou o fundo, a caixa está guardada em cima do guarda-roupa. Faz uma faxina nessa casa. Eu estou falando isso porque tu tem que fazer uma faxina na tua alma. Abre o teu coração, põe esses troços para fora, limpa isso. É
pastor, em 1980, hoje está fazendo, hoje, pastor, 32 anos. Aquele pastor fez isso comigo, aquela irmã. Irmão, ninguém aguenta essas histórias, não, é muito chato esses troços. Pessoal, lá uma crise. O que foi, irmão? É muito sofrimento, né, irmão? Quer a vez, não sei o quê. Você encontra que a pessoa só tem história de tragédia, só troço antigo. Abra uma cova, irmão, enterra esses troços. Eu tenho coisa nova para você. Eis que eu farei uma coisa nova. Abra as gavetas da alma esta noite. Não vou parar agora não, vou continuar, segura aí. O problema pode ser emocional, mágoa, trauma, mas o problema pode ser o quê? Endógeno. O que é a questão de endógeno? Endógeno tem a ver com o físico. O corpo produz endógeno, o corpo. Por exemplo, você sabe que existe um quarteto da felicidade. Nós temos médicos aqui, enfermeiros sabem. Qual que é o quarteto da felicidade? São os neurotransmissores que o organismo produz. Número 1, endorfina. Número 2, serotonina. Número 3, dopamina. Número 4, ocitocina. O que é isso, pastor? Fica tranquilo que você tem tudo isso no seu corpo. Você só não sabia, né? Ah, não, eu já vi falar. Cada uma dessas substâncias químicas que o corpo produz, liberadas naturalmente pelo cérebro, exerce um trabalho específico e muito especial no nosso organismo. Você sabe por que tem pessoas que elas são chocólatras? O que é um chocólatra? O que é o chocólatra? Gosta de, viciado em chocolate. Por que ele vicia do chocolate? Porque o chocolate produz um desses 4 elementos. Eu sou apaixonado, irmão, com tal de talento. Só não compro no aeroporto porque é R$18, mas no supermercado é 7. E tem um então que é de café misturado não sei com o quê. Porque o chocolate, ele te dá um sentimento, você não sabia disso, mas ele te dá um sentimento de alegria, porque ele produz endorfina, ajuda na serotonina. Fazendo propaganda aí pra garota aí, sem ganhar nada. Existem alimentos que você gosta de comer porque ele te ajuda na produção da serotonina, dos elementos do cérebro. Então, existem situações, irmãos, que o problema é um problema endógeno, não é diabo, não é trauma, é um problema do corpo, é físico. Aí, por isso que eu falei que eu vou gastar mais 3 minutos, mais 5 disso. A pergunta é: como tratar a depressão? Essa aqui é a pergunta. Por que o senhor não está falando de suicídio, pastor? É porque o suicídio, a maior causa do suicídio é a depressão. Número 1, tratar a depressão. Não, pastor, a depressão é diabo. Você está equivocado. Número 1, através de medicamentos. Alguém encontra com você ali fora, ali, você está com a dor no peito e tal, está dando um infarto. Não, irmão, você está precisando de oração, você está precisando de Bíblia. Você que não manda ele pro PAN e procurar o doutor Fabrício ou outro médico aí para você ver, não. Você pode orar, mas tem que fazer a nossa parte. Não está aquele versículo, faça a tua parte que eu te ajudarei? Não está na Bíblia não, irmão. Mas o Senhor deixou o recurso. É pecado procurar um médico? Não, meu filho, não é não. Deus deixou isso. Procura alguém da área, procura um psiquiatra. Psiquiatra é para tratar de doido. Não, irmão, é para tratar de coisa relacionada à mente. Deus capacita e treina médicos. Deus pode usar a medicina, porque a medicina e a ciência não é contra a fé. Pastor, mas na Bíblia só orava. Não, senhor. Quando Deus falou com Ezequias que ia dar para ele mais 15 anos, foi a oração de Isaías que curou ele?
O Isaías falou: faz um emplasto de figo, não é de fígado não, fígado é de boi, é de gente. Faz um emplasto de figo e põe em cima da ferida. Deus usou o emplasto de figo, não foi a oração de Isaías que curou. Deus pode usar o médico para te curar. Você toma um medicamento, ele pode ajudar na produção da serotonina, você pode melhorar. Sei lá, o Rivotril, não vou receitar, pelo amor de Deus, não estou receitando não. Mas tem uns comprimidos, né? Acabar o culto, o irmão fala: pastor, me dá o nome daquele remédio que o senhor receitou. Não, pelo amor de Deus, eu não estou receitando não, né? Não, dá para lá. Olha cá, olha aqui. Medicamentos, tratamento da depressão, número 1. 2, terapia. O que é terapia? Procura um psicólogo, terapeuta da área. Vou indicar, vou ganhar comissão, né? Procura um terapeuta da área, gente que pode te orientar, te ajudar, porque tem coisas que você ainda não descobriu que você precisava descobrir, e pode te orientar. Eu fiz psicologia também, só que psicologia pastoral, não tem gabinete aberto para atender psicologia não, irmão. Quem é ela que é psicóloga? É só psicologia pastoral, para saber lidar um pouco com essas coisas. Tem pessoa que você recebe no gabinete, ele fica 40 minutos conversando com você, e ele vai embora e diz: graças a Deus, pastor, que maravilha, aquele dia que eu conversei com o senhor, eu não falei nada, eu só escutei. Eu viajo com a Eunice, e a gente vai num lugar, no outro ano eu volto, ela fala: por que você não trouxe sua esposa? Eu gostei tanto dela. Eu falo: mas ela não falou nada. É só porque as pessoas querem alguém que escuta ela. Pessoa que fala muito não gosta muito de conversar com o outro que fala demais. Quer falar: fui conversar com aquela mulher, não deixou falar? É desse jeito. Diz que prenderam 2 mulheres numa casa porque elas falavam demais. Tiraram 3 meses depois, porque é para se conversar tudo que tinha que conversar. Quando foi tirar, uma bateu no ombro do outro e falou: com uma dica que nós encontrar, a gente termina. Entendeu? Tem pessoa que... Você está entendendo como? Procure uma ajuda de um terapeuta, de um psicólogo. Agora olha para cá. O último conselho para tratar da depressão: medicamentos, terapia e fé. Vou repetir: e fé. Oração, intercessão, jejum, leitura bíblica. Isso vai te ajudar demais, aleluia. E Deus pode operar grande milagre para a glória do nome dEle. Não sei se continuaria na próxima terça, porque agora eu já partiria para a situação propriamente do suicídio, né? Que são conflitos conjugais, decepção amorosa, cobrança exagerada. Conclusão: é inaceitável usar a minha própria liberdade contra mim mesmo, e é um ato de incredulidade quem suicida, porque ele está dizendo: nem Deus pode resolver meu problema. Não vou pedir desculpa que eu demorei, estou falando a 1h13, que eu acho que foi oportuna essa palavra para nós esta noite. Quantos querem sair daqui com mais desejo de viver? Fica em pé comigo, no nome de Jesus. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Canta. Mateus, Gerardinho. Levanta sua mão e canta. A minha alma lava, Salvador, teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor tua, para sempre sim. Eu quero cantar essa estrofe assim, olha. Toma, ó Deus, o meu Salvador. Hoje habita no meu ser, aleluia.
levante a mão. A minha alma lava, Salvador. Que maravilha! No teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor tua, para sempre sim. Deixa eu te falar algo. De repente a gente continua numa próxima terça-feira. Queremos despedir dos nossos irmãos que estão nos acompanhando. Muitos pedidos de oração. Aguenta aí um pouquinho que já já a gente vai orar por vocês. Continua aí. Nós temos, creio que quase 200 pessoas que estavam aqui nos acompanhando pela internet ao vivo. Quem sabe, irmãos, numa próxima terça-feira a gente pode falar um pouquinho mais. Ou eu, quem sabe, pedir a irmã Josi para falar, Josi, sobre mais detalhes sobre depressão. Seria muito interessante. Muito interessante. Vamos conversar sobre isso. Deixa eu ler algo para você aqui. Considerações finais. Se você está sofrendo com algum drama pessoal neste momento, ou está desencantado com a vida, saiba que há esperança no amor de Deus e na família. Existem recursos legítimos para você sair dessa fase ruim e que devem ser usados como bênção da providência de Deus. Valorize relacionamentos saudáveis, busque ajuda. Outro detalhe: rompa o silêncio, porque quando você se tranca, duas coisas podem acontecer: você pode explodir ou implodir. Explodir ou implodir. Retire essa casca grossa que encobre as suas feridas e aceite ser tratado com o azeite da graça de Deus. Porque há pessoas que elas se recusam a ser tratadas, mas tem gente que abre o coração para ser tratado. Irmãos, eu acho que essa noite foi uma noite ímpar para nós. Eu sei que eu não atingi o alvo de forma assim técnica, misturei um pouquinho com o lado espiritual, mas eu quero agradecer, viu, irmã Rose, que a senhora hoje convocou um batalhão para nos ajudar na oração. Muitos irmãos e irmãs oraram por nós, por esse culto esta noite, e eu tenho certeza que feridas estão sendo cicatrizadas aqui hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. O Marcos está dizendo, irmãos, que tem dezenas de pedidos de oração, pais pedindo para os filhos, casamento, porque eu toquei num assunto nevrálgico aqui hoje. E quem sabe nesta noite tem alguém aqui que precisa reconciliar-se com Deus, e o que está faltando para a sua cura do seu emocional, é entregar sua vida ao Senhor Jesus. Quem sabe alguém que está parado, afastado, desviou-se dos caminhos do Senhor e você gostaria de voltar hoje. Volta para Jesus. Reconcilia-te com Deus esta noite. E eu tenho certeza que aquilo que você não pode fazer, o Senhor fará. Aleluia. Vamos orar. Aleluia. 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 Vamos levantar um clamor, irmãos, por dezenas de pessoas que estão nos acompanhando aqui na internet. Se você não se sentir desconfortável, se você se sentir desconfortável, não precisa, mas eu queria que você levasse a mão no ombro de alguém que está do seu lado e nós nos uníssemos aqui esta noite. Se você não quiser, não tem problema, aqui não é força nem violência, mas eu senti de fazer isso aqui. Coloque a mão no ombro de alguém que está do seu lado. Aleluia. Te amo, Deus. Marquinhos, toca aquele aí, te amo, Deus. Eu estou sentindo. Bem suave. Nós vamos orar de forma bem suave aqui. Senhor, eu quero pedir que o Senhor visita agora dezenas de pessoas que estão nos acompanhando pela internet, Senhor. Meu Deus do céu, são dezenas de pedidos de oração, Senhor.
Visita agora, Senhor. Eu não posso visitá-los, mas o Senhor pode. Aleluia. Visita esse lar, esse casamento que está indo por água abaixo, esta moça que está trancada nesse quarto, esse homem que está trancado, esse rapaz, esta família que está sendo invadida, Senhor, por esse túnel terrível da depressão, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estenda a tua mão. Estenda a tua mão, cura o corpo, cura a alma. Se tiver alguém esta noite com raiz de amargura, mágoas, feridas, que sejam cicatrizadas e curadas agora, pelo poder do nome de Jesus.